Olá, amigo internauta. É um prazer imenso ter a sua companhia conosco no nosso programa Lições da Bíblia. Meu nome é Lidiane Macedo e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Jardim Paulista. E é sempre bom a sua companhia, a sua parceria. E aproveito para convidar você também a dar uma curtida lá na nossa página. Você pesquisa lá Igreja Adventista em Jardim Paulista. Pode colocar seus comentários, seus pedidos de orações. Vai ser muito bom poder orar por você. E aqui na nossa equipe, nosso trio, hoje o nosso estudo da lição está mais florido, está com a cara bem feminina e são amigas, companheiras de trabalho, companheiras de ministério, de longas datas. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos aí que estão nos assistindo. Começando com você. Olá, queridos. Eu me chamo Andresa Beda e é muito bom estar com vocês aqui nesse bate-papo da nossa lição, Eu me chamo Glaucia Marques e também faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Jardim Paulista e é muito bom poder estar com você nesse momento. Bem, como é de costume, todo estudo ele precisa de uma orientação divina. E nada melhor do que orarmos a Deus para que Ele possa nos inspirar. Então, Glaucia, ora com a gente. Eu convido você também para que nós possamos orar juntos nesse momento. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso professor e que, acima de tudo, nós possamos vivenciar essa palavra a cada dia, Pai. Pai querido, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor. Nós te agradecemos pelo dom da vida e pela vida de cada amigo nosso, Senhor, que está agora nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas. Continua conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, para você que nos acompanha aí, se você tiver um guia de estudo da lição da Escola Sabatina, nós estamos na lição 3, e aí nós vamos estudar o tema A Unidade do Evangelho. E é um tema muito interessante, e ele também não deixa de ser um tema atual. Quando a gente começa a estudar sobre a unidade, a gente vê que essa unidade não está só apenas no lado pessoal, no relacionamento da família, mas também está no nosso lado profissional e principalmente no nosso lado espiritual, E para a gente começar sobre esses estudos, vamos entender um pouquinho desse contexto, lendo o verso para memorizar da semana. Andresa, lê para a gente. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O nosso verso está em Filipenses 2:2. E essa versão é a Nova Versão Internacional. É um versículo bem interessante. E aí, quando a gente vai estudar um pouco sobre a lição, eu fiquei um pouco curiosa, Glaucia, para saber sobre o significado da unidade. É um termo simples, todo mundo consegue falar com muita clareza, com muita exatidão. Mas, assim, você pesquisando na internet, você consegue ver vários significados, mas tendo a mesma ideologia, E, fazendo minhas pesquisas lá, eu achei um significado que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, que diz assim: a unidade significa ser junto, se tornar um, ter um mesmo pensamento. Hoje em dia a gente sabe como é difícil a gente ter o mesmo pensamento, Cada um tem suas opiniões diferentes, E hoje em dia todo mundo expõe muito seus achismos, suas verdades, e muitas vezes essas verdades se tornam inverdades. E aí, como a gente tornar tudo isso em um único pensamento e uma única unidade? E aí eu lanço a pergunta para minha amiga Andresa, Andresa, será que que todos devem ter o mesmo pensamento? Isso é possível? O pensamento único não é possível, assim, no sentido de ser a mesma coisa exatamente. Mas o pensamento único, quando ele é voltado ao amor, sim, aí é o mesmo pensamento. Por mais que a forma de pensar seja diferente, mas o sentido do pensamento ele tem que ser o mesmo. E é isso que a nossa lição ela tenta trazer. Porque se todos pensassem que
uma flor é amarela, ela sendo vermelha, algo ali ia divergir. E não é isso que a Bíblia quer. Ela não quer que todo mundo diga que uma flor vermelha é amarela. E sim que todos saibam que é uma flor, independente dela ser amarela ou dela ser vermelha. É verdade. Então, assim, a gente pode ter opiniões diferentes, mas o objetivo, o foco, deve ser o mesmo, né? E aí, Paulo, no decorrer dessa lição que a gente vem estudando, ele sempre se preocupou muito com essa questão da unidade, né? Então, assim, ele teve um longo trajeto, né, de apostólico, né? E ele sempre se deparava com algumas situações que, ao decorrer desse programa, a gente vai ver com algumas situações que Paulo sofreu alguns, né, problemas, e como foi que ele soube sair desses problemas, né? E aí, Gláucia, lá na lição da segunda-feira, você que está nos acompanhando aí, nós estamos, no domingo, né? Eu queria saber qual foi a maior preocupação de Paulo quanto às acusações que ele sofreu, né? Ele, em seu ministério, houve alguns momentos que ele sofreu algumas acusações, e como essa divisão ela pode ameaçar o desenvolvimento da igreja? Bom, nós sabemos que, como a lição nos mostrou, aconteceu que alguns irmãos, eles começaram a dizer que Paulo e Pedro, eles estavam pregando de formas diferentes. Na realidade, não de formas diferentes, mas a mensagem era diferente. O que não era verdade. Não era isso que estava acontecendo. Na realidade, a missão de Paulo era pregar para os gentios, né? As pessoas que não eram judeus. E Pedro, ele tinha que pregar para os judeus, mas a mensagem deveria ser uma só, que era a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E com essa acusação, se essa acusação permanecesse no meio das pessoas, dos irmãos, dos cristãos, ela iria causar uma divisão na igreja. E isso não pode acontecer, porque onde há divisão, há o quê? A separação, não é verdade? E se há separação naquele meio, as pessoas não vão conseguir juntas estar olhando para um mesmo propósito, para um mesmo objetivo. E o objetivo dos cristãos é o quê? A salvação em Cristo. Andresa? A questão não era que Paulo e Pedro eles estavam pregando evangelhos diferentes. Eles pregavam de forma diferente. Do mesmo jeito que nós vemos hoje em dia formas diferentes de pregar. Se a forma de pregar fosse a mesma, isso limitaria as pessoas, tanto as que estavam recebendo a mensagem, quanto aquelas que iriam passar a mensagem. Deus ele nos deu uma missão: ide e pregai. Eu não tenho o dom de chegar aqui na frente, no púlpito, e pregar. Mas outra pessoa tem esse dom. Se eu não tenho esse dom, e a única forma de pregar é vir aqui no púlpito e pregar, isso limita a pessoa do pregar. E Deus deu a missão para todos. Então, a forma deles pregarem é que era diferente, não o evangelho. E é isso que é a diversidade do evangelho. Diversidade de formas de pregar. É isso que Deus queria. E eu acredito, né, que cada público-alvo ele vai se identificar com um determinado pregador, né? Então, de repente, eu não tenho a habilidade de pregar para uma determinada faixa etária, mas eu me identifico com uma determinada, né, adolescente, criança, e mesmo assim, todo mundo está ali para poder cumprir o mesmo objetivo, né? E eu acho que isso aí é que deixava as pessoas um pouco confusas de entender que aquele objetivo ali era único exclusivamente para alcançar almas a Deus, né? E aí, outras situações que Paulo passou foi em relação à circuncisão, né? Que é um tema também bastante polêmico na lição. A gente vê aí, né, o que deve ser, quem não deve ser. Será que isso afeta a nossa salvação? Se isso está ligado à nossa salvação ou não, essa questão da circuncisão, né? E os falsos irmãos, né? Isso aí vem falando um pouquinho sobre a lição da segunda-feira. Mas, Gláucia, na realidade, para você explicar um pouquinho assim para os nossos amigos,
Explica pra gente qual é a origem dessa questão da circuncisão, né? E depois eu vou lançar uma outra pergunta, se realmente a circuncisão tem a ver com a questão da salvação. O interessante é que nós podemos buscar, né, essa resposta de uma forma tão precisa na própria palavra de Deus. Então eu convido você, amigo, para que nós possamos abrir agora a palavra de Deus lá em Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 9, nos diz o seguinte: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então, como vemos aqui, a palavra de Deus ela nos diz que a circuncisão foi uma aliança que Deus fez entre ele, Abraão e a sua descendência, ou seja, a descendência de Abraão. Então, todo macho deveria ser circuncidado dos descendentes de Abraão. Mas qual o significado da circuncisão? Será que era apenas isso, retirar aquela carne do prepúcio? Ou tem um significado mais profundo? Nós vemos que a Bíblia ela nos mostra que quando Deus ele faz uma aliança com o seu povo, ele quer o quê? Que aquele povo esteja mais próximo dele. Então, é como se fosse um elo permanente, eterno, né? Um elo permanente, um elo eterno. Então, o que Deus queria fazer na realidade era isso. Fazer com que aquele povo ficasse mais próximo a ele através dessa aliança. Que as pessoas pudessem adorá-lo, reconhecê-lo como Deus dele. E aí, né, como toda uma aliança, né, que feita por Deus, instituída, né, infelizmente o homem, o inimigo, ele faz tudo ao contrário daquilo que Deus realiza de início, né? E aí é onde entram os falsos irmãos, né? Que utilizava a circuncisão como algo cultural, né? E que era algo que, para a pessoa ter a salvação, deveria ser circuncidado, né? Mas será que a salvação e a circuncisão realmente precisam ser coisas entrelaçadas para poder a pessoa se salvar? O que é que você acha, Glaucia, sobre isso? Nós podemos ter essa resposta de uma maneira também muito clara na palavra de Deus, lá em Gálatas 5:6. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5 e versículo 6, nos diz que porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, na realidade, o que acontecia era que, naquela época, o povo judeu, né? Sabemos que Abraão foi o pai da nação judeia. Então, eles passaram a ver a circuncisão como um ponto de salvação. E aqui na lição, só abrindo um parêntese, Glaucia, ele fala que alguns acreditavam que a circuncisão fosse um passaporte para a salvação. Isso mesmo. Então, para ser salvo seria uma coisa muito simples, né? Se a circuncisão era um passaporte para a salvação, como ficaria a situação das mulheres? Elas não seriam salvas porque as mulheres não têm como ser circuncidadas. É uma boa colocação. E, na verdade, Jesus, né? Para que Jesus viria? Se a circuncisão fosse o que era necessário para que você fosse salvo,
não teria necessidade de Jesus ter vindo, ter sofrido aquela morte na cruz por nós, né? Então, como a gente viu aqui em Gálatas 5:6, deixa bem claro que, na realidade, o Evangelho tem como ponto-chave a salvação em Cristo Jesus. A gente precisa crer em Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador, e aí somos salvos. E essa salvação, o objetivo maior é que todos sejam alcançados, né? Não existe apenas um determinado povo, uma determinada pessoa. O objetivo maior de Deus é que toda a humanidade se salve, né? E aí, continuando nessa questão da unidade, né, que é um assunto repleto de conhecimentos, a gente também trata da unidade na diversidade. Não é isso? É isso mesmo. E aí, eu acho que é um dos pontos mais difíceis de se trabalhar, porque quando você trabalha com pessoas, são pensamentos diferentes, comportamentos diferentes e atitudes diferentes, que às vezes em uma determinada situação pode deixar aquela situação difícil de se resolver, quando na realidade deveria ser simples, né? E aí quando a gente vê, já está um problema grande, e é difícil fazer com que as pessoas tenham o mesmo pensamento, né? Cheguem à mesma conclusão. E Andresa, para você, né, que você também lidar com muitas pessoas no seu dia a dia, você tem muitos contatos com pessoas de várias igrejas, no colégio. Para você, Andresa, como sua experiência, né, de vida, você acha que é possível ter unidade na diversidade, principalmente tratando nos dias de hoje, né? A gente tem que ter atenção para não confundir a diversidade com divergência, né? Muitas vezes a gente confunde diversidade com divergência. E eu pesquisando um pouquinho no dicionário, eu peguei o significado das duas palavras. Então leia pra gente. Diversidade significa qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. E o nosso Deus, ele é um Deus de variedade. Ele fez muitas cores, fez muitos pássaros, cada um diferente do outro. Ele fez o homem e fez a mulher, um diferente do outro. Então Deus, ele é um Deus de diversidade. Mas tudo que ele fez está em perfeita harmonia. Então, ele fez a diversidade em uma unidade. Já a divergência, né, ou desavença, significa, que é o que acontece no nosso dia a dia, que é o que né? a gente confunde, né? Diversidade com desavença significa inimizade, discórdia, desarmonia, tumulto, disputa. E eu destaco essas três palavras, né? Discórdia, tumulto e disputa. Muitas vezes o que acontece dentro da igreja, dentro do trabalho, nos locais, é essa questão da disputa. Um quer ser maior do que o outro, um quer saber mais do que o outro. E não é isso, não é esse o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é que sejamos um e que saibamos que todos são diferentes, todos têm pensamentos diferentes, mas que da mesma forma que eu penso de um jeito, você pensa de outro e Gláucia pensa de outro, todos estão abertos para o plano da salvação. Todos estão dentro desse plano. E assim, quando você tem esse pensamento, né, assim, de entender que de fato existem pessoas com pensamentos diferentes, eu acho que o respeito, né, às diferenças ajuda a você ter essa noção da unidade que Deus quer que a gente tenha, né? Então, as diversidades, elas sempre vão existir no nosso meio pessoal, profissional, no religioso também, mas a gente precisa ter, acima de tudo, o respeito às diferenças que nos rodeiam, né? E lá em Gálatas, eu queria que tu lesse pra gente, Andresa. Gálatas, eu acho que é o capítulo 2, versículo 6, né? Lê pra gente o que fala a respeito disso. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram.
E nesse verso, né, Paulo diz que aqueles que pareciam ser doutores, aqueles que pareciam ser os maiores entre as leis, nada acrescentaram a ele. Eles eram iguais a qualquer outro. Deus não olha a aparência, ele olha o coração. Não importa se você é um doutor ou se você é uma pessoa analfabeta. O que importa é o seu coração. E a preocupação de Paulo, Gláucia, nesse contexto aqui da diversidade, é que ele se preocupava de fato com um público que era totalmente carente do amor de Deus, né? Que era justamente os gentios, né? Eram pessoas totalmente excluídas da sociedade, né? Não tinham valor moral nenhum. E aí, Paulo foi usado por Deus para que ele tivesse o cuidado, o carinho, a atenção de trabalhar naquela diversidade que até então, algum tempo atrás, de repente ele nunca tinha percebido que poderia dar atenção aos gentios, né? E essa diversidade incrível assim que Paulo teve, esse trabalho incrível, né? Foi que fez com que as pessoas começassem a enxergar que a salvação, ela não era só para os judeus, né? Para uma determinada classe social. A salvação era para todos, né? E aí é muito interessante a gente enfatizar isso, porque muitas vezes a gente se pega, como a gente conversou, né, nos bastidores do programa, na semana passada, a gente seleciona as pessoas, às vezes, que a gente quer salvar, né? E às vezes o propósito de Deus não é aquele. E a gente se frustra porque aquela pessoa não tomou a decisão que a gente achava que ela deveria tomar, né? Mas aí a gente tem que se permitir, né, ser usado por Deus para que Ele nos mostre realmente quem são as pessoas que estão precisando da gente naquele momento, né? E a gente deixar ser usado por Ele. E nós também não devemos limitar o nosso pregar, né? Nós não devemos limitar a quem levar a mensagem, porque você não sabe qual a forma que o Espírito Santo está trabalhando na vida daquela pessoa. Muitas vezes, uma palavra que você diz pode chamar aquela pessoa para Cristo de uma forma que nem você mesmo vai conseguir explicar. O impacto é maior do que uma pregação. O impacto é maior do que uma pregação. Às vezes, um louvor que você faz, um versículo, um bom dia, um simples "eu estou orando por você", já faz uma grande diferença na vida de uma pessoa. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência assim, né? Que um simples "estou orando por você", né? Vamos para a igreja, faz toda uma diferença, né? E eu acredito que a gente também precisa ter essa sensibilidade que Paulo teve de sentir a necessidade que as pessoas tinham no momento e tentar ajudá-los da melhor forma possível, né? Com o seu jeito especial, né? Com a sua forma carinhosa, né? Mostrando suas dificuldades, suas experiências que ele já passou também. Né? E isso atrai cada vez mais as pessoas, atraía cada vez mais as pessoas para Paulo, né? E aí, ao decorrer, né, da incrível história de Paulo, ele passa por mais um problema de conflitos, né? Gente, era muito conflito que o coitado do Paulo passava, né? E aí, mais uma vez, Deus colocou Paulo numa situação e disse: vamos lá, vamos tentar resolver essa situação, Paulo. Paulo, ele lutou muito contra essa questão do evangelho para os gentios, porque o povo judeu, ele era um povo separado, um povo escolhido por Deus. Só que eles não entenderam o fato de ser escolhido por Deus, eles achavam que só eles tinham direito à salvação. E o evangelho de Paulo era justamente isso. Era a questão de que o evangelho não era limitado a eles. Apesar de eles serem um povo escolhido, o evangelho não era limitado. E Pedro, por sua vez, ele cresceu dentro dessa questão de que era o povo escolhido, aquele povo separado, e ele tinha esse preconceitozinho, né? Mas aí ele mesmo fala que ele tinha esse preconceito até que Deus deu uma visão para ele e mostrou que o evangelho não era só para ele, que ele era para ser pregado para todas as pessoas, que é a história quando ele vai pregar lá para Cornélio. Só que mesmo Pedro, depois dessa visão, Pedro dá aquela vaciladazinha, e é justamente quando acontece a situação que Paulo entra em conflito um pouquinho ali com Pedro, né? Que é justamente o nosso assunto agora, né? Que quando fala sobre o confronto na Antioquia, né, Gláucia? E aí, explica pra gente um pouquinho, Gláucia, como foi esse confronto e o que é que isso causou, né? Entre Paulo e Pedro.
Na verdade, Pedro, ele já sabia do propósito de Deus na vida dele, que era para levar o evangelho a toda criatura, independente de ser judeu ou gentio, né? E o que acontece? Em um determinado momento, Pedro, ele passou a ter uma duplicidade na sua personalidade, né? Quando ele estava com os gentios, aí ele agia como os gentios. Mas quando ele estava bastava chegar algum judeu, aí Pedro, ele já se preocupava com a aparência, né? Eu Será não que eles vão posso pensar de agir, mim, né? eu não posso continuar agindo assim como um gentio, porque o que é que os judeus irão pensar de mim, né? E ao saber dessa forma como Pedro estava agindo, aí Paulo, ele se preocupou. Ele ficou preocupado. Porque como as pessoas iriam interpretar, como os gentios, o evangelho, né? Que precisavam tanto daquela mensagem, tanto quanto os judeus iriam pensar, que eram vistos como pessoas rejeitadas. Porque, como a Andresa falou, né, os judeus, eles se viam como o povo escolhido de Deus. Mas o ser escolhido por Deus, com que propósito? O propósito deles era levar essa mensagem ao mundo todo. Esse era o propósito de Deus para os judeus. E por não entender, eles se achavam exclusivos. Não, nós somos, tipo assim, nós somos melhores que aquele povo ali, né? Que é o incircunciso, aquele que não tem... Os rejeitados, né? Justamente, os rejeitados. Mas, o que é que acontece? Paulo, ele chega, quando ele sabe disso, ele ficou muito preocupado e ele foi até Pedro. E ele teve até uma atitude meio agressiva, assim, né? Pelo fato de ver aquela situação e ter visto o comportamento de Pedro naquela situação onde tinha pessoas diferentes, gentios e judeus, né? O interessante é que eu estava conversando com a Andresa, não foi? Ali, antes, e eu achei muito interessante a colocação que a Andresa fez a respeito disso. Você pode dizer para a gente, Andresa? Paulo, ele usa a palavra bem pesada, né? Com relação à atitude de Pedro. A palavra que ele usa, ele chama realmente ele de hipócrita. E é uma palavra muito forte de um homem de Deus para outro homem de Deus. Hipócrita é uma palavra muito forte. E quantas vezes nós somos hipócritas em algumas de nossas atitudes? Ele fala assim, você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como você quer obrigar os gentios a viver como judeus? Em outras palavras, ele diz assim, você não é santo. Por que você quer que as pessoas que são pecadoras, eles sejam santos? Se você, que é o povo escolhido, que é o povo que deveria ser santo, não é santo, como é que você quer obrigar outro a ser santo? Muitas vezes, nós impomos regras a outras pessoas que nós nem mesmo conseguimos cumprir. E temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? E até para não ter essa duplicidade de comportamento, né? Com determinado grupo, eu sou de uma forma. E com o outro, eu vou ser também de uma outra forma. Então, realmente, a preocupação de Paulo nesse aspecto, nesse contexto de conflito, é que aqueles gentios não tivessem aquela má impressão do evangelho, né? Porque eles estavam ali duas figuras sendo representadas por Deus. Paulo, ele lutava muito contra esse preconceito, né? Que existia de que o povo dos gentios, eles não eram um povo digno. E ele lutava firmemente com esse preconceito. Então, a atitude deles estarem ali, comendo com os gentios, e quando chegaram os compatriotas deles, eles se afastaram, isso poderia abalar a igreja de uma forma tremenda, que iria separar, e Cristo, ele não podia estar separado, porque a mensagem era unidade, era um pensamento só. E a luta para que se formasse a igreja com os gentios foi grande. E depois daquela luta toda para se formar, separar, aquilo ia causar um desastre tremendo no evangelho até os dias de hoje. Ia causar um impacto muito grande na igreja, né? Bem, gente, tem mais alguma colocação? O interessante como nós comentávamos ainda, não foi, Andresa, que a correção de Paulo,
com Pedro foi uma correção pública, né? Foi pública porque era importante, né? Era importante para a igreja que estava se formando, tanto para os judeus como para os gentios, eles saberem que, na realidade, o que importava para Deus era a unidade de propósito, né? Então, não deveria haver separação, não deveria haver divergência na igreja, formar aqueles grupinhos, como a gente diz, de panelinhas. Não era isso que Deus queria. Deus queria que todos estivessem trabalhando de uma forma, mesmo na diversidade, né? Cada grupo, né? Como Paulo e Pedro, que tinham aqueles que acompanhavam também a eles, os discípulos, que iam com eles, mas que estavam ali levando uma só mensagem, que era a salvação em Cristo. A lição até traz uma questão, né? Por que Paulo ele fez aquela advertência em público? Se a própria Bíblia diz que quando tem algum conflito entre um irmão, você tem que chamar ele em particular e conversar com ele, junto com a testemunha, para que não exponha aquele irmão. Aí a gente estava conversando, eu e Gláucia, e a gente viu que a situação era atípica. A repreensão precisava ser feita em público, porque o ato aconteceu em público. Se eu ofendo você, e depois Gláucia vem e conversa comigo em particular, você pode nunca saber que eu lhe ofendi. E a mágoa pode ficar ali dentro do seu coração guardada. Mas a partir do momento que eu sou repreendida na sua frente e reconheço o meu erro, então mostra que eu realmente me arrependi e aquela mágoa, ela se dissipa de forma bem mais fácil dentro do nosso coração. Então, por isso que a repreensão de Paulo, ela foi feita de imediato, porque o momento ele pedia aquilo. O estudo da gente está muito gostoso, né? A gente vai puxando um assunto aqui, outro ali, mas infelizmente o tempo é contra a gente, né? Nosso programa está acabando. Gostaríamos de agradecer a sua participação e convidá-los, né, a participar para o próximo estudo, né, que vem aí com outro trio, né? Continue sempre conosco, curtindo a nossa página. Eu pediria para que a Andresa orasse com a gente. Vamos juntos orar? Pai querido que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tu nos concede. Te agradecemos também por mais esse estudo, para que possamos, Senhor, aprender cada vez mais de Ti. Coloque em nosso coração sempre o desejo de estarmos unidos em Tua mensagem, no Teu amor, para que assim possamos ir todos juntos morar contigo no céu. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, agradecemos mais uma vez a sua parceria, né, por nos assistir. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe.